Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Estava meditando sobre algo hoje que eu gostaria de compartilhar com você. A Bíblia mostra que o diabo, devagar à terra, ele compareceu perante Deus no meio dos filhos de Deus. E a Bíblia não explica por quê, mas quando Satanás se aproxima, Deus o questiona o que ele está fazendo. Ele disse que era de vaguear e rodar pela terra. Então Deus ele diz para Satanás: viste o meu servo Jó, homem temente, fiel, que guarda os mandamentos de Deus. Satanás não perguntou para Deus quem era Jó e não questionou nada sobre Jó. Mas a Bíblia, pelo menos, demonstra nessa colocação que Deus ele tinha prazer na vida de Jó. E ele tinha orgulho de ter Jó como seu servo. E aí o interessante é que Satanás, de forma bem astuta, ele faz um questionamento e uma colocação para Deus e diz: bom, ele é fiel e temente porque o Senhor dá tudo o que ele precisa. Tira o que ele tem para ver se ele não blasfema contra a tua face. E o interessante é que Deus, ele, de certa forma, ele foi provocado por Satanás. Mas Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, ele apostou em Jó. Ele confiou de que Jó seria fiel até o fim. E disse: vai, tira tudo que ele tem. E ele volta novamente, questiona de novo e Deus reafirma tudo que dissera sobre Jó. Então dessa vez Satanás faz uma aposta maior. Ele diz: tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra a tua face. Porque no primeiro momento ele tem a notícia de que ele perdeu o gado, perdeu enfim, os seus animais, perdeu os seus 10 filhos, né? E só que no segundo momento, Deus permite com que Satanás toque em seu corpo, mas não toque em sua alma. E diz: pode tocar nele, mas não mate. E Jó continuou sem blasfemar contra Deus. E aí eu quero que você pense: Jó, para os padrões da época, era um homem extremamente rico. Eu costumo brincar que, se fosse nos dias de hoje, ele seria como o Constantino, dono da Gol, porque ele tinha muitos animais e os transportes naquela época eram feitos por animais, então ele tinha muita condição, ele deveria ganhar muito dinheiro com transporte e assim, enfim, fora o gado, ovelhas, enfim, ele era um homem extremamente rico. E do dia para a noite ele se tornou extremamente pobre, a ponto de ele coçar as suas chagas com telhas. A própria mulher dele chega para ele e diz assim: amaldiçoe-se teu Deus e morre. E qual foi a resposta de Jó? Como que falas igual uma louca, mulher? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não quer aceitar? E o interessante é que Jó, apesar de não murmurar, ele vai questionando porque ele não conseguia compreender. E a Bíblia não deixa muito claro por que Deus fez tudo aquilo com Jó e permitiu Jó passar por tudo aquilo. Mas num dado momento, Deus ele começa a gerar respostas para Jó através de perguntas retóricas e mostrando a grandeza daquilo que ele era. E o mais interessante dessa história é que, ao final de tudo, Jó ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas de agora de contigo andar. Eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. E num dado momento do seu maior sofrimento, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e olha por mim. Então nós temos que ter essa certeza e essa mesma fé de Jó. Mas a grande questão que eu coloco diante de todos nós: será que Deus poderia apostar na minha e na sua vida? Será que nós somos capazes de suportar o sofrimento sem murmurar contra Deus? Será que nós conseguimos manter e guardar a nossa fé em meio às adversidades
e conseguir buscar ao Senhor sem murmurar ou culpá-lo dos problemas? Será que numa aposta entre Deus e Satanás, Deus teria segurança de apostar na minha vida e na sua? Este é o questionamento que nós temos que fazer. Mas ao final de tudo, Jó, ele tem os seus filhos restituídos, porque ele tem outros 10 filhos, e o mais interessante, com a mesma mulher. E ele foi restituído em seus bens, porque Deus ele é justo. E isso que tem que ser a nossa segurança. Mas será que nós temos essa capacidade de pensamento? Então, a pergunta que eu deixo para você, Deus poderia apostar na tua vida? Deus poderia confiar de que você seria fiel a Ele até as últimas consequências, mesmo que isso fosse pagar com o preço de perder tudo e até a própria saúde? É algo que nós temos que pensar. Isso me faz lembrar uma paciente em estado terminal, que ela era cristã e numa entrevista com Roberto Cabrini, nos seus últimos dias de vida, Roberto Cabrini diz, você ainda tem fé? Ela disse, tenho. E ele falou assim, mas você ora para Deus curar? Ela falou, é óbvio que eu oro para Deus me curar. E se Ele não me curar, não te curar? Roberto Cabrini pergunta para ela. E ela responde, se Ele não me curar, a minha fé continuará sendo a mesma. E para mim é um lucro, porque eu vou para a presença dEle. Essa tem que ser a nossa compreensão. Pense nisso. Deus abençoe você.